Então agora a gente vai falar de um arquivo um pouco diferente, tá? Que são os arquivos regex. Então eu vou criar aqui um arquivo chamado mensageria.txt, por exemplo. Vou jogar aí o conteúdo. Deixa eu ver se está delimitado bonitinho. Maravilha. Então deixa eu salvar. Deixa eu só renomear. Coloquei txt, mas tem que ser .python. Então se eu executar o Python desse cara agora... 2.7 mensageria. Peraí. Aqui ficou faltando um i. Ele me traz algo próximo a uma mensageria, né? Então, ou seja, a mensagem ela é definida pelo tamanho, né? Ela não tem um delimitador, ela tem um tamanho prefixado. Então eu tenho aqui uma data, né? 2009, 08, 11, às 1h23h45. Eu tenho aqui um MD5, né? Um hashcode do cartão. Eu tenho aqui a loja. Eu tenho aqui o status do cartão, tenho aqui a moeda e tenho aqui o valor. Então o que eu posso fazer? Eu vou pegar isso, vou jogar para dentro de um arquivo. Deixar ele jogar isso aí para dentro do arquivo. Não me lembro se ele tem um limite definido. Pelo visto não, acho que vai ficar muito grande. Cancelar ele então para ele não ficar muito grande, tá? Deixa eu ver qual o tamanho que esse cara ficou. Ó, ficou 200 MB. Tá bom, vai. Um tamanho bacana. Então se eu dar um head nele aqui, né? Aí o que eu posso fazer? O que eu posso fazer nesse sentido? Como eu posso quebrar esse regex aqui de maneira que ele fique... que eu consiga construir a minha query. Então, a minha query não, a minha DDL. Então eu vou entrar aqui agora no Hive. E é isso que eu vou fazer. Eu vou montar a minha query. Vou montar ela aqui. Montei ela. Olha aqui o que eu fiz aqui de diferente, tá, gente? Em vez de eu usar os delimiter by, né? Em vez de eu usar os terminated by, eu estou usando o regex. O regex ele ajuda, né, na definição de padrões dentro de um texto, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, então aí o que eu fiz de diferente foi, em vez de eu utilizar um delimitador, eu estou utilizando o regex. Então o que eu fiz aqui? Eu falei que o meu row format ele é baseado num srd. E esse meu srd ele é uma classe Java. O que significa isso? Significa que eu mesmo posso criar minhas classes para tratar arquivos específicos. Então, se eu tenho um arquivo que é um arquivo diferentão lá, muito diferente do padrão, eu posso criar minha classe Java para tratar esse arquivo e utilizar ele aí no meu Hive tranquilamente, tá? E aqui embaixo eu passo as propriedades, né? E as propriedades dele é esse meu regex. Então eu vou pegar esse cara aqui, eu vou copiar. Eu vou abrir ele aqui numa página aqui para eu mostrar para vocês como que trabalha com regex, tá? Só um segundo. Então eu coloco esse cara aqui. Basicamente, esse meu regex, ele é um regex posicional. Então eu sei o limite de cada caractere. Então eu sei que a minha data ela possui 14 caracteres. Então eu posso falar para ele que qualquer número 14 vezes. E eu coloco entre os parênteses para dizer que ele vai ser selecionado. Ou seja, ele passa a fazer parte dos meus grupos encontrados. Se eu tirar ele do parênteses, ele deixa de participar do meu grupo. Ele não é mais o meu grupo, tá vendo? Ele só pega os que estão agrupados entre os parênteses. Então eu coloco assim. E ele consegue pegar os dados do meu regex, né? Então aqui ele listou para mim tudo. Perfeito. Então agora, voltando lá para a tela, eu vou sair. Vou jogar ele
Mensageria. TXT. Vou jogar ele para dentro do diretório mensageria. Então ele vai adicionar o meu arquivo. Eu volto aqui para o Hive. Voltei para o Hive. Executo a query. E ele trouxe para mim. Tudo separadinho, bonitinho. Já nos formatos definidos. Nesse caso aqui eu deixei como string, né? Porque isso aqui é string. Aí eu posso fazer aquelas conversões, né? Posso fazer um select, chama a função, peraí, chama a função, aí eu adiciono o formato que eu quero. Então, por exemplo, ele traz para mim já formatado no formato timestamp. E o outro eu já multipliquei, né? Então aqui, ó, vou tirar aqui, peraí. Data venda. Aqui eu tenho o valor. Opa. Valor. Tem duas vírgulas aqui, ó. Tenho aqui e eu tenho ele passando por um processo de transformação. Então, ou seja, eu converti esse string aqui em um formato timestamp, converti esse número string aqui em um decimal 10,2, né? Tudo que eu fiz até agora foi jogar arquivos dentro do HDFS e transportá-los e dar visibilidade para eles através do Hive. Então, esses arquivos que eu joguei, eu gosto de chamá-los de RAW. Porque eles representam exatamente aquilo que chegou para mim. Então, eu garanto a veracidade deles. Então, graças a isso, eu garanto a veracidade deles. Agora, eu vou colocar um outro arquivo aqui, tá? Só para a gente entender que dá para fazer muita coisa legal mesmo, né? Então, eu vou colocar um aqui agora que faça a simulação dos logs, tá? Vai fazer a simulação de logs. Então, eu tenho aqui esse cara. Ele é basicamente uma tabela normal, tá? Que tem aí um IP, uma data de entrada, uma identidade, um protocolo, etc, etc. Ele também utiliza o formato regex, porém o regex dele é esse cara aqui. Regex on, tá? Mas antes de fazer isso, eu quero mostrar para vocês o log que a gente vai gerar. A gente vai gerar aí um logzinho, tá? Logs Apache Py. Opa. Beleza. Deixa eu testar agora. Foi. Então ele está processando uma massa de dados aqui. Deixa ele processando isso. Ele vai gerar um arquivo para mim. Esse arquivo eu vou importar ele para dentro do HDFS. Mas antes eu vou mostrar para vocês o conteúdo dele. Ele vai gerar mais ou menos 500 MB aí. Beleza. Cadê? Ele gerou. Bom, então eu vou dar um head aqui, logs Apache. Ele traz para mim esses logs aí, ó. Isso aí são logs. Então, se eu pegar esses logs aqui, eu vou jogá-los para dentro do meu regex e eu vou mostrar para vocês. Mas a ideia é que eu preciso pegar esses pedaços, né? Eu preciso pegar aqui esse campo, preciso pegar aqui esse campo, todos eles separados pela estrutura que eu tenho definida. Que eu criei já o arquivo. Eu vou jogar esse arquivo que eu criei para dentro do diretório que eu acabei de criar, que é o do mensageria. Não, mensageria não, né? Do Logs Apache. Logs Apache, TXT. Vou jogar aqui para dentro. Vai jogar o conteúdo do log lá para dentro. Vou vir aqui. Vou só verificar se foi mesmo. Foi. Então vou entrar aqui no Hive. Então, se tudo ocorreu conforme previsto,
eu vou conseguir já executar select dentro dos meus logs Apache. E funcionou perfeitamente. Então agora, se eu tenho aqui uns campos específicos, né? Vamos pegar aqui o campo, eu quero o IP e quero a data de entrada. E eu quero qual foi a URL, por exemplo. Ele já traz para mim também. Esses caras que estão nulls é porque ele não conseguiu ler. Isso significa que provavelmente o meu regex está mal feito. Bem provável que o meu regex não esteja contemplando todos os padrões necessários. Isso já me aconteceu muito quando eu estava trabalhando, analisando logs de mensageria, onde eu recebia arquivos mensais com determinados tamanhos e os tamanhos não eram condizentes com o que estava definido no manual. Então vinha campos que eram para vir 10 dígitos, vinham 9. Aí às vezes quebrava o meu regex, eles apareciam esses nulls aí, ó. Isso aqui é uma maneira muito interessante que eu consigo, por exemplo, localizar qual é a linha que está dando isso. Eu posso, por exemplo, utilizar lá aquele input file, para saber de onde está vindo esse arquivo, né? Qual é o arquivo. E eu ainda consigo localizar a linha. Basta eu fazer um outro uso de outro campo virtual. Então eu consigo, por exemplo, identificar. Então eu posso, às vezes, identificar que o que está vindo errado, na verdade, é porque o código do lado de lá, na área de expor os arquivos, né, na área de fazer o output nos arquivos, eles não estejam trazendo os tamanhos corretos, seja por alguma falha no processo, seja por algum erro no procedimento e coisas do tipo. Então essa é uma maneira aí de inserir dados dentro do Hive. Shooters.com